Seja novamente muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Refúgio da Palavra. E hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus. Vamos falar um pouco sobre o Salmo 13, do qual eu vou ler para vocês. A minha Bíblia é essa daqui, a King James. Então, vamos à Palavra de Deus. Salmo 13. Ó Senhor, por quanto tempo me esquecerás? Para sempre? Por quanto tempo esconderás tua face de mim? Por quanto tempo devo tomar conselho de minha alma, tendo tristeza no meu coração diariamente? Por quanto tempo será exaltado o meu inimigo sobre mim? Considera e ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que meu inimigo não diga, eu prevaleci contra ele, e não se regozijem aqueles que me perturbam quando eu vacilar. Mas eu confiei na tua misericórdia, meu coração se regozijará na tua salvação. Eu cantarei ao Senhor, porque ele me tratou generosamente. Então essa é a palavra de Deus, e vamos meditar um pouco sobre o silêncio do Senhor. Esse salmo ele trata de Davi. Nós sabemos que Davi ele foi proclamado rei, ele foi ungido rei pelo profeta Samuel. Existia um rei, que era o rei Saul, mas ele se desviou dos caminhos do Senhor, e Davi foi escolhido sendo o menor da casa do seu pai Jessé. Todos os seus irmãos eram homens valentes, homens fortes, homens de guerra. E Davi, um simples pastor de ovelha, ele foi reconhecido por Deus e ele foi tratado pelo Senhor como um grande homem. E foi um dos maiores homens de Deus na Bíblia. E Davi, ele foi ungido rei de Israel, novo ainda, e passou-se muito tempo até que ele realmente herdasse a coroa do reino de Israel. E nesse ínterim, ele sofreu demais. Ele foi perseguido pelo rei Saul, ele foi tratado como um fugitivo e condenado à morte pelo rei Saul. Tudo por orgulho e por inveja. E Davi, ele sempre foi protegido por Deus. Entretanto, como nós vimos no Salmo 13, Davi, ele se escondia nas grutas, nas florestas, e chegou ao ponto de fazer esse salmo, perguntando até quando Deus não iria ouvir as suas súplicas, até quando Deus não iria vir ao seu socorro. Isso é uma coisa muito relevante, porque mostra que mesmo um homem de Deus, mesmo um homem ungido a ser rei por Deus, ele sofreu muito. E Deus permaneceu em silêncio. Deus não resolveu a situação dele assim que ele orou. Você acha que Davi, quando ele começou a ser perseguido, na hora ele já não pediu, já não orou ao Senhor para que Deus livrasse ele? E não foi isso que aconteceu. Davi ele passou muito tempo, muitos anos, como eu falei, fugindo de Saul, sob pena de morte. E isso nos mostra que se Davi passou por isso, sendo um homem de Deus, um rei de Israel, quanto mais a nós, sendo, como diz o ditado popular, simples mortais, né? Diante de homens como Davi, como José, como Jó, como Salomão e tantos outros, como Daniel. Então, se eles mesmos eles tiveram esse silêncio de Deus, eles oravam a Deus e Deus não respondia, nós devemos tomar isso para nós em nossa vida. Quando nós estamos passando por uma dificuldade, quando nós temos uma adversidade grande em nossa vida, que nós oramos ao Senhor e Deus parece que está em silêncio, Deus não responde. Nós chegamos até às vezes a nos irritarmos, nos irarmos sim com Deus, de forma totalmente louca, mas infelizmente nós somos seres humanos, nós pecamos. E Deus permanece exatamente em silêncio. Então nós devemos tomar como exemplo esses grandes homens de Deus, que Deus ele tem um tempo exato para trabalhar. Os planos de Deus
Tem um começo, tem um meio e tem um fim. Assim é a minha vida e assim é a sua vida diante do Senhor. Nós não devemos nos desesperar, nós não devemos ficar abalados, ficar aflitos, ficar irritados com Deus. O que nós devemos fazer? Nós devemos persistir na oração. Davi nunca se irritou com Deus. Davi nunca jogou maldição contra Deus. Davi nunca murmurou contra Deus. Ele se entristecia. Ele falava assim: Senhor, até quando o Senhor não vai me ouvir? Como nós lemos no Salmo 13. Mas ele nunca perdeu a esperança, ele nunca perdeu a fé. E o mais importante disso é que, como nós lemos no final do Salmo 13, Davi, ele manteve a confiança em Deus. E ele lembrou que Deus o livrou de tantas outras coisas. Deus o livrou do leão, Davi matou o leão, Davi matou o urso, Deus o livrou das mãos de Golias, o maior guerreiro que existia naquelas redondezas. E Davi, com uma simples funda, com uma pedra, ele matou Golias. Uma criança, praticamente, matou o maior guerreiro do mundo naquela época. Foi aí que a sua fama cresceu. Então, nós devemos, quando nós estivermos tristes, quando nós estivermos abatidos diante do Senhor, onde nós estivermos passando por uma situação adversa muito grave ou qualquer outra, que nós estamos orando nesse sentido e Deus não responde, nós devemos nos lembrar das coisas que Deus já fez por nós. Nós devemos nos lembrar que nós estamos aqui vivos, graças a Deus nós estamos com saúde. Se você tem uma família como eu tenho, Deus nunca deixou faltar nada para nossa família. Nós passamos por adversidade sim, mas Deus ele sempre nos socorreu. Então é isso que nós devemos levar em consideração, é isso que nós devemos aprender com esse Salmo 13. Nós devemos lembrar de Davi, que foi o maior rei de Israel. Tanto é que a própria Bíblia diz que Jesus ele é a raiz de Davi, ele vem da raiz de Davi. Olha só que honra ser citado na genealogia de Jesus e ter dito Jesus, a raiz de Davi. Isso é grandioso, isso é maravilhoso. E nós devemos lembrar que as lutas e as adversidades fazem parte do nosso lidar diário, fazem parte do nosso caminho até o céu. Então, que Deus realmente possa nos abençoar, possa nos trazer à memória essas passagens tão maravilhosas como a que lemos e que você tenha isso em mente. Quando ficar triste, quando ficar desanimado, estiver pedindo a Deus uma solução, e mesmo que Deus fique em silêncio, continue orando, mas continue agradecendo a Deus pelo que Ele já fez pela tua vida. E saiba que vai passar, Deus vai te honrar, porque Deus é Deus, Deus é maravilhoso, Deus não deve nada a ninguém, nem a mim e nem a você. Ele faz tudo por nós por misericórdia e por amor ao Senhor Jesus Cristo. É isso que nós devemos ter em mente. E que essa palavra sirva para você, que venha de encontro ao teu coração e que você medite nela e que leia ela e toda a Bíblia todos os dias da tua vida. Amém? Que Deus te abençoe.